Amigo Marcos Fabrício Lopes da Silva, que é brasiliense de nascimento, com passagem no ensino superior privado como professor, é jornalista, doutor e mestre em estudos literários pela UFMG, autor de 9 livros de poesia, com destaque para Zumbi dos Ipês, obra literária de matriz artesanal e cunho étnico-racial. Marcos Fabrício, chegou sua vez, querido. Axé, pessoal, que energia boa está aqui entre vocês. A ocasião é única e vamos vibrar pela nossa independência verdadeiramente brasileira. Quem faz a cultura, quem faz a política de verdade é a cultura. Primeiramente, começo de Marcos Fabrício, Canto do Lugar Primeiro. Minha terra tem Brasília, metade brasa, metade ilha, onde tudo termina em feitiço das artes, cantando ao pé do ouvido canções de toda parte. Pois familiar lei do silêncio exala cheiro estranho, a burguesia fede. Cala a boca, já morreu. Quando eu morrer, me enterre no Lago Paranoá, lugar primeiro onde conheci doce e linda pororoca. Vamos agora para Mário de Andrade e o poema Ódio ao Burguês. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões, lampiões, os condes, joões, os duques zurros, que vivem dentro de muros sem puros, e gemem sangues de alguns mil-réis fracos, para dizerem que as filhas da senhora falam o francês e tocam o príncipe com as unhas. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toicinho, dono das tradições. Fora os que algarismam os números,
os amanhãs, olha a vida dos nossos setembros, fará sol, choverá, arlequinal, mas a chuva dos rosais, o êxtase, fará sempre sol. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês Tilbury, padaria suíça, morte viva ao Adriano. Ai, filha, que te darei pelos teus anos? Um colar, conto e 500, mas nós morremos de fome. Come, come-te a ti mesmo, ó gelatina pasma, ó purê de batatas morais, ó cabelos nas ventas, ó carecas, ódio aos temperamentos regulares, ódio aos relógios musculares, morte, infâmia, ódio à soma, ódio aos secos e molhados, ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos, sempre eternamente as mesmices convencionais. De mãos nas costas, marco eu o passo. Eia! 2-2. Primeira posição, marcha. Todos para a central do meu rancor inebriante. Ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio, morte ao burguês de olhos, cheirando religião e que não crê em Deus. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio, fundamento, sem perdão. Fora, fora o bom burguês. De Mário de Andrade, Ode ao Burguês, em seu livro Pauliceia Desvairada. E aqui, desvairado, me despeço, continuando, porém, acompanhando vocês, desvairados e desvairadas do meu coração. Continue, continue, continue. Por favor, pela minha vida, continue. Salve, Marcos Fabrício. Vamos aqui passar, então, a poeta Marli Frois, que é mineira, poeta mineira, professora, doutora em estudos literários, autora do livro de poesia Carnaverbo, publica em diversos jornais e blogs do país e integra o grupo dos Três Mãos Amados, que já nem são 3, né? Eu tenho até que tirar esse 3. Vai lá, Somos múltiplos, só não somos 300 igual o Mário de Andrade ainda, né? Mas somos muitos. Boa noite, é um prazer estar nesse espaço aqui. E sob chuva e trovões aqui de Diamantina, né? Para dizer também que é um orgulho estar nesse lugar de Montes Clarence, né? De Norte de Mineira, salve Haroldo Pereira, meu irmão, de uma caminhada, né? Poética aí. Eu não vou aprofundar, mas eu gostaria de destacar que Minas Gerais, como um estado importante aí também, nessa movimentação da Semana de Arte Moderna, né? Só para citar rapidamente aqui, a gente teve uma participação do poeta Agenor Barbosa, que é nascido em Montes Claros, né? No norte do estado, e da pintora belo-horizontina Zina Aita na Semana de Arte Moderna, né? Há poucos estudos mais recentes é que vêm dando conta dessa participação, mas foram 2 artistas que ficaram meio que invisibilizados aí nesse processo, né? Que é o tema do nosso evento de amanhã, né? Às 20 horas. Né? A gente vai ter a estudiosa de Montes Claros, a Ivana Ferrante Rabelo, que fez uma pesquisa biográfica, né? Sobre os 2 artistas. E gostaria de destacar também uma importante revista, que é a Revista Verde em Cataguases, né, que no interior de Minas, mas que teve uma projeção extremamente importante aí
com a participação de grandes escritores. E, em Belo Horizonte, a revista chamada A Revista, né, que tem Drummond, dentre outros escritores, e mais um outro Montes Clarence, que é o Ciro dos Anjos. Por ser sardinha para o meu local, minha cidade, desculpe. Né? Mas aí eu vou dizer um poema, não é de nenhum desses mineiros, né, de Mário de Andrade, que é um dos meus preferidos, autores aí da primeira geração modernista, e eu já digo por que ele é um autor preferido. Para mim, ele traz, dentro do seu projeto, um profundo estudo sobre a brasilidade. É um trabalho de uma pesquisa muito séria, muito crítica, muito bem-humorada, né, ao longo da sua obra. Né? Só para citar a Rapsódia Macunaíma, que eu considero que é uma das maiores genialidades da literatura brasileira. Né? E ele fez um trabalho com afinco, buscando um estudo tanto na música quanto no folclore. Né? O folclore é a chave, né, para ele pensar a cultura brasileira. E eu trouxe um poema que eu acho extremamente atual, justamente porque ele vai trazer dois elementos, que é o ludu e a capoeira, né, vai mencionar nesse poema, como elementos aí que vai trazer essa influência afro-indígena. Né? E eu acho que a gente ainda carece de uma reflexão iniciada, né, por vários autores e pensadores, mas que eu acho ela pontual na literatura com o Mário de Andrade, que é pensar essa afro-brasilidade, esse afro-indígena, né, como um elemento fundamental da nossa cultura. Eu penso que é ainda fundamental fazer o que o Marilson, né, citou aqui, né, que essa revisão desse modernismo, até do ponto de vista teórico-político, justamente quando a gente vai pensar que a gente está num país que precisa criar uma lei 10.639 e depois a lei 11.645 para obrigar o ensino de estudo afro-brasileiro e indígena, quando isso deveria ser uma normalidade, isso vai sinalizar para o fato de que a gente ainda precisa muito se debruçar para o quem somos, né? Para essa brasilidade, para essa questão identitária. Então, eu trouxe aqui Lundu, do escritor difícil, de Mário de Andrade. Eu sou um escritor difícil, que muita gente enquisila, porém essa culpa é fácil de se acabar de uma vez. É só tirar a cortina que entra luz nessa escurez. Cortina de brim caipora, com teia caranguejeira e enfeite ruim de caipira. Fala, fala brasileira. Fale, fala brasileira, que você enxerga bonito, tanta luz nessa capoeira, tal e qual numa gupiara. Misturo tudo num saco, mas gaúcho maranhense que para no Mato Grosso, bate esse angu de caroço, vê sopa de caruru. A vida é mesmo um buraco. Bobo é quem não é tatu. Eu sou um escritor difícil, porém culpa de quem é. Todo difícil é fácil. Basta a gente saber. Bagé, Piché, Chué, ô Xavier. De tão fácil virou fóssil. O difícil é perder. Virtude de Urubuntinga, de enxergar tudo de longe. Não carece vestir tanga para penetrar meu caçange. Você sabe o francês xinja, mas não sabe o que é guariba? Pois é macaco, meu mano, que só sabe o que é da estranja. Então, que nos debrucemos para a nossa brasilidade. Obrigada. Agora, obrigada, Marli. Bom, vamos chamar aqui a Nara Fontes, que é uma poeta gaúcha, engenheira, radicada em Brasília, e integra o grupo gestor
do coletivo Celeiro Literário Brasiliense. Com a palavra, a Nara Fonte. Boa noite, Noélia, querida. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui nas redes sociais. Eu também trouxe um poema de Mário de Andrade, e que sorte ser decidido aí pela Marli, que colocou tão bem quem foi o Mário de Andrade, a sua importância para a nossa cultura. Inspiração. São Paulo, comoção de minha vida. Os meus amores são flores feitas de original arlequinal, traje de losango, luz e bruma, forno inverno morno, elegâncias sutis sem escândalos, sem ciúmes, perfume de Paris, bofetadas líricas no Trianon, Algodoal. São Paulo, comoção de minha vida. Galicismo a berrar nos desertos da América. Eu escolhi esse poema pela inquietação que ele traz, pela discussão, né, pela inovação, toda a inovação que Mário usou nesse poema. E eu acredito, por tudo que foi dito aqui, que o movimento, que a Semana de Arte Moderna representa, ele continua, e ele deve permanecer, e nós estamos aqui discutindo o novo, né? Nós estamos vivendo, sim, um momento de reflexão. Então, eu acredito que é uma grande oportunidade poder ouvir o que os nossos, refletir sobre esse legado e poder falar sobre isso, e quem sabe manter por muito tempo ainda essa discussão. Eu trouxe um poema meu que também fala sobre São Paulo, porque eu estive recentemente numa esquina da Avenida Paulista, ali onde fica o Parque Trianon, e percebi que, bem, essa cidade, né, que cresceu tanto, continua mantendo ali seus problemas, suas belezas e suas contradições. Então, eu tentei dialogar aqui, né, com esse poema do Mário, que traz, né, essa cidade tão contraditória. Eu chamei O Quadro. Na cidade, sonâmbulos descalços, e enlaçam luas sem luz, ruas sem portas, barracas abrigo, asilo trincheira. Na mata, onças farejam hálitos de fome, somem no Trianon. Androfagia insiste, resiste às garras da noite. No museu levitam pincéis, cinzéis. Loucos, aos poucos desatam nós. Penduram estrelas no céu da Paulista. Obrigada, é uma alegria enorme estar aqui, e que essa discussão continue, que a gente não esgote aqui essa necessidade de inovar. Obrigada, gente.
Obrigada, Nara. Agora eu volto a palavra ao Fernando Freire para chamar os outros poetas. Pronto. Agora vamos chamar a Luciana Barreto, nascida em Brasília. Luciana Barreto é poeta, doutora em teoria literária e professora de literatura. Tem poemas em blogs e coletâneas. Organizou recentemente a antologia No Meio do Fim do Mundo. 89 poetas hoje. Luciana, com você a palavra. Um adendo que eu também faço parte da trupe. Do grupo Mal Amados. Entre 3 e 300, cá estou sempre. Bom, estou muito entusiasmada, né? Falas maravilhosas, né? Que constituem um documento, sem dúvida alguma, né? 100 anos depois, né? Não mais totens, nem tabus, mas ainda a bufetada, né? A bufetada no gosto público e, principalmente, o nosso imperativo de interpretar o Brasil, né? De grafar minimamente o nosso espanto, não necessariamente chegar a uma resposta. Eu escolhi um poema de um modernista, um poeta mineiro de Juiz de Fora, que eu gosto muitíssimo, Murilo Mendes, chamado Somos Todos Poetas. Assisto em mim a um desdobrar de planos. As mãos veem, os olhos ouvem, o cérebro se move. A luz desce das origens através dos tempos e caminha desde já na frente dos meus sucessores. Companheiro, eu sou tu, sou membro do teu corpo e adubo da tua alma. Sou todos e sou um. Sou responsável pela lepra do leproso e pela órbita vazia do cego, pelos gritos isolados que não entram no coro. Sou responsável pelas auroras que não se levantam e pela angústia que cresce dia a dia. Então, esse é do Murilo Mendes, e ainda dentro dos meus minutos, eu vou trazer 2 poemas meus que não são longos. Um, ante o horror que nós presenciamos, nesse nosso país tão absolutamente violento e falsamente cordial. Chama-se Moise. Quem é este que grita e que o mundo hoje grita em seu nome? Amarraram-lhe as mãos, arrebentaram-lhe os ossos, seviciaram o seu corpo. Do seu nome de sangue pisado, a fome ancestral de tantas Áfricas, as guerras em 1000 olhos submersos, a fuga abraçadas pelo Atlântico, a pele preta mais uma vez almejada. Amarraram-lhe as mãos, arrebentaram-lhe os ossos, seviciaram o seu corpo. Hoje sabemos seu nome, hoje corremos para o Google e algo a mais do Congo nos chega de raspão. Sim, agora sabemos dos cedros, das açucenas, das orquídeas, dos lírios, das etnias em riste, da impiedade dos belgas, de avós e mães e filhos que choram em vão e um a um os seus mortos. Amarraram-lhe as mãos, arrebentaram-lhe os ossos, seviciaram o seu corpo. Como exumar tantos mortos e esses nomes grafados na areia? Como relembrar tantos rostos desaprendidos na história, dispersados no vento? Hoje choramos o seu grito, hoje o nosso peito pesado e de novo o eco em aporia. E amanhã, e amanhã, e amanhã. Então, pelo Moise, e por tudo que nos deixa tão impotentes. E um pouquinho mais solar, talvez, palavra. De sua haste madura, fruto desprendido, a palavra guarda, a espera que se cumpre, a colheita inevitável. Ao sol impossível de meio-dia, a palavra se abre, por vezes líquida e irresistível, por outra pétrea, impenetrável. Palavra, palavra, ora escapa erodida, gasta, ora explode florescida, refeita, e nada, nada apaga o papiro. Palavra, ave, palavra, guardiã do tempo, abrigo dos homens, cornucópia absurda de mais e mais e mais. Obrigada,
Continuo aqui com vocês. Minha folha caiu. Aproveitando o ensejo, né, esse belíssimo poema da Luciana sobre o trabalhador congolês morto lá no Rio, lembrando que no final da semana passada, acho que foi quinta-feira, nós tivemos um outro incidente, um outro acontecimento que marca a que ponto nós chegamos, né, em termos de civilidade, em termos de crise de um processo civilizatório, quando foi o assassinato de uma criança de 9 anos, lá em Pernambuco, chamado Jonatas, né, filho de um trabalhador rural. Vamos lá. Haroldo Pereira, poeta norte-mineiro, de Coração de Jesus, residente em Montes Claros, onde há 35 anos consecutivos promove o maior acontecimento de poesia do Brasil, o psicopoético. Autor de livros como Poética, Cinema Bumerangue e Parangolares, foi vocalista da banda de punk rock Ataque Cardíaco. Bem-vindo, Haroldo. Com você a palavra. Obrigado. Beijo, roedor de piqui. Beijos. É tudo de bom, né? Boa noite. Vamos dançar para continuar chovendo, né? Está chovendo lá em Diamantino e aqui em Montes Claros, nosso Geraizão. E eu vou estar fazendo uma participação rápida, espero que vocês tenham paciência. Eu vou estar falando alguma coisa curta do Oswald, do Mário, vou estar falando do Montes Clarense, que esteve participando lá também da semana de 22, o Agenor Barbosa, e vou estar fazendo um da minha lavra e um do mais moderno de todos nós, que é o Zezinho da Viola. Zezinho da Viola é um compositor popular daqui da nossa região dos Gerais e que também já virou memória. Tá? Então, essa sequência aí. Beijos azuis, abraços blues e vamos juntos. E agradeço a assessoria da minha deliciosa neta Bárbara, que está aqui me socorrendo, que eu continuo apanhando da tecnologia. Né, Marli? Vamos lá, Noélia. Eu sou 300. Eu sou 300. Sou 350. As sensações renascem de si mesmas, sem repouso. Ó espelho, ó Pirineus, ó Caiçaras, se um Deus morre, irei no Piauí buscar outro. Abraço no meu leito as melhores palavras, e os suspiros que dou são violinos alheios. Eu piso a terra como quem descobre a furto, nas esquinas, nos táxis, nas camarinhas, seus próprios beijos. Eu sou 300, sou 350, mas um dia, afinal, eu toparei comigo. Tenhamos paciência, andorinhas curtas. Só o esquecimento é o que condensa. E então minha alma servirá de abrigo. O Mário aí, que era um dos grandes interlocutores dos afro-indígenas, né, nessa história do modernismo do nosso país. Então, agora veio o Oswald, o mais sarcástico, e, para mim, pessoalmente, o mais interessante. Então, vamos lá. 3 de maio. Aprendi com meu filho de 10 anos que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. E andando, eu vou fazer agora o camarada Montes Clarense, o Agenor Barbosa, que participou lá ativamente e está sendo celebrado a partir de agora mais intensamente pelos trabalhos desenvolvidos pelos amigos Fabiana Lopes de Paula e Ivana Ferrante Rebelo. Está lançando o livro Uma Tristeza Mineira numa Capa de Garoa, que pesquisa e resgata a prosa e a poesia do Agenor Barbosa. Então, vamos lá. Os Pássaros de Aço.
No aeródromo, o aeroplano subiu, triunfal, na tarde clara. Ó bandeiras, grande e sonoro como o sonho humano, ó bandeiras da audácia, da terra que a ambição dos paulistas povoara, de catedrais e fábricas imensas que por áreas extensas se multiplicaram em garras e tentáculos. A cidade assistia indiferente naquele início de poente, com seus divinos céus luminosos e imáculos. Cimare magno, seu oceano, seu bazar cosmopolitano, o seu surdo rolar de esquares e de praças, todos os seus florões, todas as suas raças, o seu belo brasão heráldico e minúsculo, a ascensão maravilhosa do crepúsculo. E um outro aeroplano alçou o voo logo após, mendigo o espaço, como um estranho pássaro de aço e pano, um estranho pássaro de aço e pano, e o semicírculo como uma ave de rapina, subiu num rufo de motor, dominador, pela amplidão dos céus, solitária e divina. Me perdoe, viu, Agenor Barbosa? Da próxima será bem melhor, querido. E dando sequência, eu vou ler aqui da minha lavra, Passando pela Engrenagem. A gente acabou de fazer também. Como tentar resolver os problemas do mundo? Tantos escravizados, palavras, sistemas. Nada se resolve. Problemas íntimos, inconclusos. Famílias caminham esfaceladas pelo cotidiano. Tanto aperto no coração. Seguimos desarmados, praças, ruas, cidades. Ainda somos a cidade? Onde nos levarão os eixos da poesia? A fome, dor, falta de afeto. Carece escola e trabalho. Nem o cinema nos traduz. Prossegue a vida. Prossegue nossas cicatrizes. Então, viva a poesia, vida! E agora eu vou fazer aqui, tentar fazer de uma forma mais descontraída, Suíte Calemeu, que é do Zezinho da Viola. Inclusive, está em várias gravações aí pela internet, também no Cabaré Mineiro, do nosso cineasta Montes Clarence, o Carlos Alberto Pratos Correia. Vamos dançar todo nu, tudo com dedo no cu, menos eu, tudo com a bunda de fora, é agora. Você disse que dava e não deu. Espora no pé tá tinindo, fica no cu, tá sumindo, Larga teu marido, mulher, e vem fuder, mas eu. Teu marido é bom, mulher, mas não fode como eu. A foda é boa, é de madrugada, de manhã cedo, não vale nada. A pica tá dura, que tá danada, ela entra e chuta, ela sai moiada. A mulher de compadre, mano, é Pedro, tem cabelo no cu que faz medo. Ela chorava, ela gemia, era o cabelo do cu que doía. Ela chorava, ela gemia, eram os cabelos do cu que doía. Mas a foda é boa, é de madrugada, de manhã cedo, não vale nada. A pica tá dura, que tá danada, ela entra e chuta, ela sai moiada. Eu pilei milho no pilão de Sapucaia, que é um bicho que mata homem, mora debaixo da saia, aonde a pica trabalha. Você disse que dava e não deu. Manda pra cá esse cu que ela é meu. Você disse que dava e não deu.
Manda para cá esse cu, que ele é meu. Viva que ele é meu. Viva a Semana de Arte Moderna. Obrigado, gente. Vamos lá, agora, dando continuidade. Quem chega agora na telinha é o Elcio Toledo. Elcio de Toledo é poeta, mas não sabe até quando. Lançou alguns livros, todos fracassos de público e crítica. Vai insistir pela última vez com seu próximo livro, Vergonha de Ser Poeta. Elcio, é contigo. Bem sintetizado, Fernando. É isso, salve. Essa minha biografia aí já dava para a gente conversar um pouco, né? Mas depois desse encerramento do Haroldo aí, eu quero dizer uma coisa, Haroldo, eu vi esse filme, velho. Tavinho Moura, né? Tavinho Moura tocando, fazendo a trilha sonora e participando desse filme. Lindo, lindo. Cabaré Mineiro. E essa moda de viola do Zezinho, daqui de Montes Claros. Muito legal. Não, coisa boa, cara. Então, Semana de Arte Moderna, semana de 22, né? É tão interessante e ainda tem gente que está falando de pós-modernidade, pós-modernismo, né? A gente não sabe nem o que é o modernismo ainda. A gente está se discutindo aqui, a gente não viveu o nosso modernismo. Então, é muito legal ouvir o que já foi dito aqui hoje e ontem também, né? No debate, foi muito legal também. Porque uma certeza é que a semana de 22 ela abriu uma porta para a gente estar discutindo aqui. Então, isso é legal, ela abriu. E é uma coisa de uma elite, a gente está falando de 1922. Quem é que vai fazer isso se não for uma elite, né? Aliás, isso a Globo já mostra. Quem viu o jornal hoje, de hoje, a Globo estava falando isso, né? Que a Semana de Arte Moderna era um movimento da elite paulista e tudo mais, né? Da elite paulistana. E que legal que a gente tem esses desdobramentos, essas discussões. Acho que isso é muito rico aqui, né? A gente foi chegar lá na Tropicália, foi chegar na poesia marginal, foi chegar no cinema, no teatro, Zé Celso e tudo mais. Então, estamos aqui. Eu acho que o que a gente tem que se perguntar é o que a gente vai fazer disso, né? Vamos ficar só repetindo e daqui para frente, né? Então, nós brasilienses, aqui tem muitos colegas de Brasília, então a gente tem que pensar nisso, né? Como a Kátia Borges falou, essa questão do desabrochar, né? Qual será o desabrochar da cultura de Brasília? Eu achei muito legal a fala dela sobre a Bahia, e eu vi esse livro, bem interessante, a questão do modernismo na Bahia. Então, a gente fica pensando, eu fico pensando muito para esse lado, né? Mas, deixando de conversa, deixa eu falar um poema aqui da Pagu. Tem tudo a ver com o que eu digo ultimamente, né? Chama Nothing. Nada, nada, nada. Nada mais do que nada. Porque vocês querem que exista apenas o nada, pois existe o só nada. Um para-brisa partido, uma perna quebrada, o nada. Fisionomias massacradas, tipóias em meus amigos, portas arrombadas, abertas para o nada. Um choro de criança, uma lágrima de mulher à toa, que quer dizer nada. Um quarto meio escuro, com abajur quebrado, meninas que dançavam, que conversavam, nada. Um copo de conhaque, um teatro, um precipício. Talvez o precipício queira dizer nada. Uma carteirinha de travel checks, uma partida fortunada. Trouxeram-me camélias brancas e vermelhas. Uma linda criança sorriu-me quando eu a abraçava. Um cão rosnava na minha estrada. Um papagaio falava coisas tão engraçadas. Pastorinhas entraram em meu caminho. Num samba morenamente cadenciado. Abri o meu abraço aos amigos de sempre. Poetas compareceram, alguns escritores, gente de teatro, birutas no aeroporto e nada. Patrícia Galvão, Pagu. E aí eu falo muito sobre essa questão do nada, eu acho que a minha biografia está muito em cima disso, assim, o nada nesse sentido da gente tem que ser algo que está procurando, né? A gente tem que partir desse nada, a gente tem que buscar alguma coisa e tem que estar insatisfeito com essa condição nossa. Eu acho que hoje, a pessoa que está feliz, que não está insatisfeita, ela está com algum problema, sabe? Isso na minha visão. Então,
é nesse sentido que eu coloco, e coloco muito poeta nessa encruzilhada, né? Porque essa história do poeta que fica também cagando regra, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falo muito, para mim, poeta. E aí eu vou pegar carona nesse poema aqui, que chama Poeta. Fazer propaganda do meu livro, Jabá, que como eu sou um fracasso de público e crítica, mas pelo menos aí, vê se compra, gente. Esse aqui, inclusive, é da Patual, ó, como chique. Poeta. Escreve, porra. Escreve e esquece da vida. Escreve, porque o tempo é de espera e você não tem mais o que perder. Escreve pelos ensandecidos de fato, ante a narrativa mesquinha inventada por ti para lustrar a realidade. Escreve pelas putas, pelos loucos, os mendigos, os da lama, os da rua, e por todo o rebotalho que espelha a covardia incrustada entre a caneta e seus dedos. Escreve. Escreve pela merda que é você, poeta. Com prazo de validade, de horário marcado no salão das veleidades literárias. Não há tempo, nada mais há para perder. Tudo se foi desde o instante em que a palavra acordou. Escreve pelo que não há em você. Esse é o poeta. E aí, deixa eu ler um aqui, deixa eu ver se dá tempo. Eu quero ler mais dois ainda. Será que dá, Noélia? Se não, já vou pular para aquele. Deixa eu ler o do... Fala aí com o Fernando. É o Vai, manda lá, Fernando. manda lá. Manda lá. Aí sempre quando a gente fala que quer falar, ele some. Tem um aqui que chama A Louca, pegando a carona na Pagu. Eu sou a louca. A que finge se apaixonar por qualquer um do bar, jurando a si mesma que dessa vez encontrou aquele selvagem dos filmes de Coppola. Sei que isso passa, como a Coca-Cola que passa pelo ralo de uma rala ressaca. Sento só em qualquer mesa. Faço questão de desfazer a impressão de mulher culta. Saio às ruas sem disposição para lutas nem disputas. Ensandecidas, apenas minhas carótidas aquecendo o sangue que serpenteia na cabeça. Tem dia que tô mesmo a fim de alguém que me pague uma bebida. Ouvir histórias esdrúxulas de patéticas epopeias masculinas, pelo simples prazer de me obrigar a tomar mais um gole e esquecer. E voltar a me lembrar de quem não sou, de como cheguei nesse lugar. E constatar entorpecida de fatal felicidade que eu sou mesmo a louca. E é esse. E para fechar, aquele singelo poema que alguns já conhecem, chamado Que se foda. Para todos nós também. Que se foda que eu veja a beleza, onde talvez ela nunca esteja, que seja, que se foda. Que se foda que o que há em minha frente seja para muitos aquilo que os torna ausentes, que se foda. Que se foda quem não mais acredita e vende a peso de ouro o sonho dos que lutaram para provar que a busca é infinita, que se foda. Que se foda essa pose de não me toque, que shows. E esse ablazer que faz de você mais um que se acha no mundo e também vai se foder. Que se foda. Que se foda que eu queira fazer um poema feliz, mesmo que a arte seja a tradução da vida do artista que está por um triz. Cansei do equilíbrio em cima da corda, eu quero saltar para os braços da horda, que se foda. Que se foda que você não se mova, não saia, não viva, que a futilidade seja o seu natural. Eu vivo, arrisco e corro perigo com os meus amigos do reino animal. Que se foda. Que se foda quem nunca sente e vive o futuro negando o presente. Que se foda e se exploda em sintaxe, semântica, sêmen, semente. Que venha mais gente, que se foda. Que se foda, que todos se fodam e fodam-se todos. E todos aceitem a unidade despudorada do gozo. Que se foda em gozo e alegria. Foda-se tudo e, sobretudo, os poetas. Eu quero é a poesia. Que se foda. É isso, gente. Valeu.
Fernando, está sem microfone, me responde aí. Vamos lá agora. Contigo, Noélia. Ah, é? Bom, então agora eu vou chamar o escritor André Juste, que nasceu no Rio de Janeiro e mora em Brasília desde... Aliás, nasceu em maio de 1968 na cidade do Rio de Janeiro e mora em Brasília desde o final dos anos 90. Tem 9 livros publicados entre contos, crônicas e poemas. O mais recente é a coletânea de poemas De Tanto Bater com o Osso, a Dor Vira Anestesia, pela editora Penalux. Espera lançar este ano seu primeiro romance, Só Vale a Pena Se Houver Encanto. Vai lá, André. Oi, gente, boa noite. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no meio de tanta gente boa. E eu vou ler um poema do Manuel Bandeira, um poeta que eu curto muito, embora não seja o meu preferido, mas é um cara por quem eu tenho muito respeito. E depois vou ler 2 poemas meus. O do Bandeira chama-se Noite Morta. Noite morta. Junto ao poste de iluminação, os sapos engolem mosquitos. Ninguém passa na estrada, nem um bêbado. No entanto, há, seguramente por ela, uma procissão de sombras, sombras de todos os que passaram, os que ainda vivem e os que já morreram. O córrego chora, a voz da noite, não desta noite, mas de outra maior. Eu acho que nesse poema o Manuel Bandeira se aproximou do meu poeta preferido, que é o Mário Quintana. Não sei a opinião de vocês, mas eu senti um quintanear aí no Bandeira, embora o Bandeira seja bem mais velho até do Quintana, mas eu acho que eles se aproximaram ali e me fez ainda gostar mais do Bandeira. E eu vou ler agora 2 poemas meus que eu escrevi recentemente, tem coisa de 3 semanas, e embora isso não vá mudar em nada a vida de vocês, vocês serão os primeiros a escutá-los, eles são totalmente inéditos, ninguém nunca ouviu, nem a gata que mora aqui comigo, minha gatinha, a Júlia, vocês serão os primeiros. O primeiro chama-se Os Domingos, e são poemas, né, que tem, como todos nós que nascemos no século XX, que escrevemos, né, temos aí, né, o hálito da semana de 22. Os Domingos de Rosângela. Rosângela acorda um pouco mais tarde aos domingos. Na verdade, não tanto, nada além de meia hora, o que ainda faz que seja bem cedo. O marido acorda depois, ou bem depois. Rosângela lembra-se de uma dessas manhãs de domingo em que fizeram amor quando acordaram. Ela queria dizer transar, trepar, foder, mas tinha medo naquele tempo do que pensaria o marido. Então, tanto tempo depois, na memória, fizeram amor. E há tantos anos, tantos, que Rosângela nem tem mais a lembrança certa se foi bom. Hoje, o marido acorda, liga a TV na Fórmula 1, emenda com o noticiário esportivo, com o primeiro programa de variedades, com o segundo programa de variedades, com o programa de auditório, com o futebol, com o terceiro programa de variedades, o sono no sofá. O marido bebe 20 cervejas, já foi de beber 30. Rosângela vai à feira, ao mercado, remedeia uma faxina, frita bifes de segunda, assim descansa da semana na firma, um escritório médio de contabilidade. Em algum momento da tarde, Rosângela perguntará se não vai sair, ver a cara da rua. A casa cheira a bifes e a cerveja perto do sofá. Nada que diga que já houve perfume no tempo da foda, da trepada, do fazer amor domingo de manhã. Nem que seja ir ao Parque Central, nem que seja mais cerveja em outro lugar, mas apenas sair, pôr a cara na rua. Mas Rosângela já foi à feira, já foi ao mercado, o marido diz, e acrescenta, assim tá bom, que ali tá bom. Sair para a rua é gastar dinheiro, e lá fora tem assalto, e aqui temos tudo, e aqui estamos bem. Rosângela olha para si, pensa em si, e a cada domingo desconfia mais e mais que não. E agora o meu segundo poema inédito, para vocês e para a Júlia. Não sei se vocês ouviram aqui os aplausos dela, ela dando de meia essa hora. Não sei se a sua é assim, Noélia. A minha, essa hora, começa a fazer sinfonia aqui.
E esse poema chama-se Versão Acústica. Deixa eu ajeitar melhor aqui a pastinha. E a versão acústica diz o seguinte: Antônio anda pela cidade histórica, pisa ruas calçadas com as mesmas pedras há 200 anos. Antônio quer encontrar em si a paz que calcula tiveram essas ruas há 2 séculos. Mas há o carro de som da padaria, motos zumbindo feito moscas a motor, o funk bunda da favela distante, tão distante em realidade impensável, explodindo dentro dos carros da juventude sem saída, rachando as paredes de adobe feitas apenas para o silêncio e a paz do passado remoto, de 2 séculos remotos. Os promotores do Eco Resorts, que ameaçam nascentes, riachos, o rio principal que corta a cidade, gritam maravilhas, conforto e luxo nas esquinas, em que Antônio passa querendo encontrar a paz que nelas havia, que ele deseja para si. Tudo isso, todos eles, carros, funk, jovens fudidos, promotores com metas a serem batidas, massacram a paz de 200 anos que Antônio queria para si, no fundo, até para o mundo. Mas tudo bem, Antônio estará bem, ao menos razoável, se encontrar um último bar, na última das ruas de pedra, em que possa escutar calado e mais nada uma versão acústica de um grande sucesso, tomando a última cerveja e sentindo, afinal, a paz dessa cidade no tempo, sem padarias, sem motos, sem letras obscenas e resorts sustentáveis que ameaçam a própria existência. Obrigado, gente, pela atenção e pelo convite. Obrigada, André. Bom, chegou sua vez, Lindevânia. A Lindevânia Martins é maranhense, mestra em Cultura e Sociedade e mestranda em Direito Constitucional. É defensora pública de defesa da mulher e população LGBT, poeta, prosadora e palestrante com 5 livros publicados. É com você, Lindevânia. Obrigada, Noélia. Boa noite a todas, a todos e a todes, né? É uma grande alegria estar com vocês aqui nessa noite. Queria agradecer o convite aos 3 mamados, aliás, é bem mais que 3, né? Aos inúmeros mamados, né? Ao Fins Poesia e ao Sarau Marcante. E esse convite para estar com vocês nessa noite especial me fez pensar em uma proposta, um exercício do Oswald de Andrade, né, que no Manifesto Antropofágico, devorar o outro a fim de forjar o que é nosso. E aí a fala do Elcio de Toledo me fez muito pensar também nas coisas que essa ideia de devorar o outro para forjar o que é nosso também me trouxe, de que modo a gente pode influenciar o futuro, o que daqui para frente. 100 anos nos separam do sarau da Semana de Arte Moderna, e não é só o tempo, mas a mentalidade, sensibilidade estética, entre outros. A gente fala hoje em ondas conservadoras, né? A gente fala em globalização. Hoje a gente ouviu no jornal sobre essa ameaça de Terceira Guerra Mundial por conta desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né? E a gente vivencia uma mutação em todos os níveis da vida, né? Uma mutação que faz com que a gente se sinta mais vulnerável e mais precário ainda em nossa existência. Então, como é que a gente amplia? Se a arte ela amplia o rol dos possíveis, né? Se a arte cria possibilidades de outros mundos e de outras existências, e se a Semana de Arte Moderna fez de alguma forma isso, de algum modo, o que a gente pode fazer hoje nesse mesmo sentido? Como é que a gente pode expandir os nossos horizontes, as nossas possibilidades de existência? Que mundo que a criação artística cria em nós e cria para os outros? O que muda em nós, afinal de contas, quando a gente cria, quando a gente faz poesia? O que muda no mundo? E como é que a gente pode lutar pela arte contra o fascismo, contra o lugar comum, criar resistência, criar, enfim, um mundo novo? Hoje eu escolhi para ler para vocês um poema de uma mulher na Semana de Arte Moderna. Esse não foi o forte, as poetas mulheres, né? Não foi o forte da Semana de Arte Moderna,
E eu vou ler para vocês um poema de Cecília Meirelles e, em seguida, 2 poemas curtos meus. Cecília, eu escolhi Lua Adversa. Tenho fases como a lua, fases de andar escondida, fases de vir para a rua. Perdição da minha vida, perdição da vida minha. Tenho fases de ser tua, tenho outras de ser sozinha. Fases que vão e que vêm, no secreto calendário que um astrólogo arbitrário inventou para meu uso. E roda a melancolia, seu interminável fuso. Não me encontro com ninguém, tenho fases como a lua. No dia de alguém ser meu, não é dia de eu ser sua. E quando chega esse dia, o outro desapareceu. Então, essa foi a Cecília Meirelles. Eu vou ler 2 poemas curtos meus. Começo com Posse, que diz o seguinte: os donos da terra são eles, os besouros, as baratas, os cupins e as moscas. Os donos da terra são eles, os vírus e as bactérias, os fungos e as amebas. Os donos da terra são eles e sua identidade amorfa. São eles e sua fome. São eles e seus cacos. São eles e suas trilhas, eles e sua teimosia. São eles, contra a nossa arrogância, contra a nossa fantasia. E quando tivermos partido para outro planeta, outra esfera, eles ainda caminharão sobre a Terra. Agora eu vou ler para vocês o poema chamado, é um poema inédito também, primeira vez que eu leio esse aqui com vocês, chamado Itinerário para um Títere. Vamos puxar as cordas e fazer você pular. Cordas esticadas, vamos controlar seu coração e sussurrar todos os dias, até você achar normal o que antes te causava horror. Nossas vozes entrarão em seus ouvidos e você defenderá nossos princípios, nossos meios e nossos fins, porque alguns são bons, outros ruins, e é preciso construir altas paredes para que não invadam nossos jardins. Insuflado em seus medos, você aceitará a nossa seita, porque só nós iremos te proteger de qualquer demônio. E você pegará na sua cozinha corda, fósforos e álcool. Nenhuma vida mais será sagrada. E você acenderá cada fogueira e queimará cada um dos que odiamos. E expurgará do mundo cada um que a nós se opõe. Porque será sua a nossa raiva e ambição, mas serão nossas as suas mãos sujas de sangue, mas será nosso o seu peito cheio de fuligem, mas será nossa a sua boca escancarada de prazer ante o espetáculo vermelho das chamas, que consumirá deles a carne e aumentará em nós o ódio, em nossa múltipla respiração. É isso, muito obrigada. Maravilhoso, Lindevânia. Obrigada, Lindevânia. Muito obrigada. Eu queria só dizer uma coisa ali. A Lindevânia lançou uma pergunta, assim, tipo, o que a gente pode fazer? E tem uma frase do Quintana que eu acho que mais ou menos responde isso. Ela diz assim: os livros não mudam o mundo. As pessoas mudam o mundo. Os livros mudam as pessoas. É, muito linda essa frase. É isso, mais ou menos o que a gente pode fazer. E teus poemas seguramente ajudam a mudar pessoas. Obrigada, Renato. Eu volto a palavra ao Fernando Freire para chamar os 2 últimos poetas. Agora chegou a vez do Josafá Santana. Josafá Santana é professor mineiro, mora em Brasília e nunca se diz poeta, pois prefere que os outros o delatem. Josafá Santana, com você a palavra. Boa noite a todos e a todas.
De Cavalcante, em meio à polêmica Semana de Arte Moderna, Ficou sem som? Embora goste de como ter os extremos na Paulista. 1, 2, 3, interrompendo. Josafá, o seu som está intermitente e está gelado. Josafá? Eu prefiro usar a palavra. Deixa eu aproximar aqui. Melhorou? Tu está com 2 aparelhos ligados? Pronto, acho que agora melhora. Vai do início, que nada pegou. Continua. Ok. Boa noite a todos e a todas. Eu gosto da definição da Semana de Arte Moderna, para o seu período, o que o de Cavalcante descreveu. Seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulista. Embora traduza o que foi a semana e a sua polêmica desse período, mas eu gosto também de 2 outras definições. A palavra rompimento e a palavra utopia nas mãos e nos olhos. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso. Para que eu não deixe de caminhar. Eu estou lembrando disso aqui, que eu queria abrir esse momento com um haikai, por incrível que pareça, de um grande expoente da Semana de Arte Moderna, que foi Guilherme de Almeida, e que pouca gente lembra que, na realidade, naquele período, ele já escrevia seus haikais. E tem um que é muito conhecido e que eu adoro. Infância. Um gosto de amor à comida com sol. A vida chamava-se agora. E, aproveitando o ensejo, alguns poemas curtos de minha autoria. Rasgando e remendando os silêncios. A poesia é necessária. Se as pedras soubessem disso, eu me daria por satisfeito. Nonada. A vida é do tamanho do que desvejo. Ver é distração. E agora eu faço um apanhado muito interessante. Sentimento meu. A Terra está em transe. Deu tilt. Não é uma guerra entre Deus e o diabo. Mortes. A luta é para esculpir caminhos em chão partido, para desentortar o mundo em meio aos nossos gritos de existência. Apesar das dores e do mundo, não nos caber por inteiros. Assim, temos que incomodar os silêncios e as dores do mundo, já que o tempo é um céu noturno crivado de balas perdidas que acham sempre vidas por todos os lados. Todo silêncio que não é poesia é pedra que enterra sentimentos, esconde dores e palavras. E, por fim, indagação. Como consertar o mundo com palavras? Se o abismo que nos transpassa está prestes a se interpor entre a folha em branco e a caneta, o mundo insensível e a poesia. Como consertar o mundo com palavras, se tudo é risco,
se tudo é frágil, se tudo é perecível, mesmo que não seja carne, mesmo que seja osso? Como consertar o mundo com palavras, se seus desconcertos não cabem em um poema? E o poema é mudo aos ouvidos da surdez. Muito obrigado. Valeu, Josafá. Vamos agora ao último participante do sarau, Jorge Amâncio. Jorge Amâncio é natural do Rio de Janeiro, veio para o Distrito Federal em 76, poeta e artivista, 3 livros publicados, participou de inúmeras antologias e teve seus poemas publicados em revistas eletrônicas e jornais. Curador da Bienal de Poesia de Rua Tebone e um dos coordenadores do grupo Os Três Mal Amados. Jorge, é contigo. Boa noite. Imensamente feliz por hoje. E falar do movimento modernista, né? Um movimento que nasceu no berço da burguesia cafeeira, que na época já se encontrava já em decadência, e assistia à industrialização da cidade, à chegada dos imigrantes, o fim de uma guerra e uma luta por pertencimento do negro que aconteceu em São Paulo. Ela chegou no Rio, no eixo do Rio-São Paulo, e rapidamente foi irradiando por outros centros. Eu falo isso para falar de um poeta chamado Solano Trindade, pernambucano, nascido em 1908. Olha, então, na semana de 22, era um menino de 14 anos, né? Mas, porém, ele começou, na década de 30, a participar da atividade dos movimentos do negro na cultura brasileira. Foi poeta, escritor, teatrólogo, ator, pintor e pesquisador das tradições populares. Ele inaugurou vários centros culturais, e isso incomodou muito. Mas uma coisa muito importante é que ele participou da fundação da Frente Negra Pernambucana em 1936. A Frente Negra, que surgiu em São Paulo, dentro do movimento negro, teve uma grande importância dentro da pequena intelectualidade negra, porque teve um número de jornais muito famosos na época, e também nos trouxe uma identidade com o modernismo. Tanto que, em 1937, Oswaldo de Andrade foi convidado pela Frente Negra de São Paulo para discursar numa cerimônia em homenagem a Castro Alves, ao poeta Castro Alves. Oswaldo invoca Zumbi dos Palmares e sai com uma frase maravilhosa: os negros são a vanguarda os negros são a vanguarda dos que pedem justiça sociais. Ora, nisso, após 1930, Solano Trindade ele teve a missão de não só de fazer poesia, mas também de atuar como intelectual em busca de interferir na vida intelectual do seu tempo. Solano é o chefe da poesia modernista na poesia afro-brasileira. Os seus regionalistas têm um sabor muito humano e universal, e, ao mesmo tempo, despertar o negro. Tem um sabor humano e universal e, ao mesmo tempo, o despertar do negro no Brasil. Isso foi dito por Vicente Lima, né? Eu vou falar, então, um poema rápido de Solano e depois eu falo um poema meu. Esse poema chama-se F.da.P. Amor, um dia farei um poema como tu queres. Dicionário ao lado, um livro de vocabulário, um tratado de métrica, um tratado de rimas. Terei todo o cuidado com os seus versos. Não farei de negros de revolução, não falarei de nada que fale do povo. Serei
totalmente apolítico no versejar. Falarei contritamente de Deus, do presidente da República, com poderes absolutos do homem. Nesse dia, amor, serei um grande filho da puta. Solano Trindade, que teve seus livros caçados, vamos dizer assim, né, pelo governo Dutra. Então, eu considero justamente o negro que iniciou o modernismo. Essa transformação, hoje você vê no hip-hop, principalmente no hip-hop brasileiro, você vê na poesia de Conceição Evaristo, né? Você vê em muitos poetas brasileiros trazendo exatamente essa brasilidade, essa negritude que foi resgatada por Solano Trindade na década de 30, a partir da década de 30. E eu vou falar um poema meu que fala nessa antropofagia, e também vou remeter à história do negro. O nome do poema é O Nariz Chato de Gizé. Androsfinge, corpo leonino, ásia de águia, cabeça celícola, sem nariz. Há muito não respira a esfinge Gizé. Negra esfinge, corpo feminino, sem asas, cabeça nocticolor, nariz chato. Há muito respira a menina Gizé. Nas areias do Cairo, descalça à sombra da androsfinge, os círios de diamante chega ao espelho d'água, peixes azuis, acrobatas voadores devorados. Andro-esfinge tornaram-se uma, negra esfinge continuaram duas. O deserto as acolheu pelo nome de Gizé. Nasce um rio, o primogênito Nilo. Surge frutos, árvores, peixes. Bimanos branco atiraram no nariz chato. Androgizé petrificou-se eterno. O barulho da pólvora fechava o ar. Criança, mulheres, homens, navios negreiros, terras além-mar, escravizada, violentada. Negra Gizé partiu flores ébanos de narizes chato. Todo branco tem uma Gizé na família. Os filhos da negra Gizé, meridiano primordiais do grande Cairo, androsfinge petrificada no subúrbio de Gizé, enigmático nariz assoa nas caras dos racistas. Muito obrigado. Bem, chegamos ao final de um sarau que durou um pouquinho mais de 2 horas, né? Durou 2 horas e 30 minutos, 2 horas e meia, né? Mas um sarau riquíssimo, né? Repleto de depoimentos, né? Que eu acho que fizemos jus a uma semana que talvez não tivesse essa ousadia que ela teve de estar até hoje entre nós, não só nos influenciando, mas mostrando os novos caminhos, trazendo questões, o que vamos fazer, como Lindevânia falou, trazendo críticas. Puxa, como é que pode uma revolução de arte moderna sair da grande oligarquia, sair dos cafeeiros e conseguir atingir tudo, né? Então, eu acho que tivemos hoje não só uma experiência, mas uma realidade muito grande de como nós vemos a semana. E eu creio que, como já falaram também, é a semana exatamente que não acabou. Então, nós, os mal-amados, o grupo Afim de Poesia, com a Noélia, e o Sarau Marcante, eu creio que conseguimos atingir o nosso objetivo, de conversar, de falar, de questionar, de criticar, de elogiar a Semana Moderna que nos influi até hoje. E, para hoje, finalmente, vou passar, primeiramente, a palavra à Noélia e, após o Fernando, para encerrarmos a nossa live de hoje. Noélia Ribeiro. Bom, foi uma noite maravilhosa. Eu
Já falei até com o Eduardo, porque eu acho que eu cortei um pouquinho o finalzinho dele. Eu ia chamá-lo novamente para falar o final, que ele disse que... Bom, ele acha que ele ficou desconcertado, mas eu tenho que fazer meia-culpa, eu sou capricorniana mesmo, sou super... Se deixar, eu sou rígida, então eu também depois faço uma meia-culpa aqui. Mas eu queria dizer que foi ótimo, que acrescentou muita coisa, tinha coisa que eu nem sabia e aprendi aqui com vocês, e os poemas maravilhosos. Obrigada, Jorge, pelo convite para mediar esse sarau. Obrigada, Fernando, pela parceria. Obrigada aos outros mal-amados, todos, mal-amadas, mal-amades. E me despeço aqui, muito feliz. Boa noite a todos. Todas, todos. Beijo grande. Boa noite. Boa noite, linda, gente. Boa noite. Alguém faz a foto final, print screen. E é isso mesmo. É isso. Foi uma noite muito agradável, celebrando esse evento histórico tão importante. Eu só tenho a agradecer. Obrigado, Noélia, minha parceira de hoje, no balcão do jornal, e aos demais companheiros dos Mal-Amados e todos os poetas que estiveram aqui presentes. Obrigada. Beijo, queridos. O sarau queridas. teve uma participação também na formação. O papo surgiu para termos não só essa semana, como também esse sarau que eu achei, estou aqui ainda em estado de êxtase, né? A participação da Noélia, do Afim Poesia, de mim, dos Três Mal-Amados, e do Marcos Fabrício, do Sarau Marcante. Eu acho que também deveria, no final, dar uma breve palavrinha. Marcos Fabrício, por favor. Breve. Agradecer, né, pelo Sarau Marcante, a participação da nossa turma, que, na verdade, as três entidades, Mal-Amados, Afim de Poesia e Sarau Marcante, se misturam a outras essências que aqui participam enquanto individualidade e coletividade. E é uma delícia saber que a gente consegue fazer com que uma semana de verdade continue existindo. Quisera eu que todas as semanas fossem semanas de arte moderna, com essa criatividade, com essa inventividade, com essa capacidade de fazer crítica e autocrítica, não é verdade? Então, nós estamos aqui também numa seara intelectual, no esforço de pensar e sentir melhor o mundo e propor mudanças que tenham, de fato, a cor multicolorida da utopia e que a gente, evidentemente, questione todo aquele real que se fundamenta numa cor só. Então, é isso que eu tenho a dizer, agradeço muito. Só lembrando, amanhã nós estamos aqui à disposição para falar do modernista Solano Trindade. Jorge Amâncio já deu uma excelente introdução do papel de Solano Trindade dentro da cultura brasileira e como um dos grandes percussores do nosso modernismo. Amanhã contribuirei com a minha fala e, evidentemente, esperando a participação, a contribuição de vocês, que sempre será bem-vinda. Hoje foi maravilhoso e eu espero que amanhã também a gente possa pegar gás no entusiasmo que está sendo este movimento literário que a gente aqui está dando continuidade.
Beijo grande para vocês, viu, gente? Um abração, tudo de bom.